Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, o programa Discípulos e Missionários está começando. E essa semana a gente recorda o Dia dos Avós, dia 26 de julho. A gente recorda porque celebramos São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus, pais de Nossa Senhora. Então, eu quero dar umas boas-vindas para você, vovô, vovó que acompanha, mas também já lembrar aí os netos, né, de recordarem os avós que tanto fazem bem para as famílias. E assim eu dou as boas-vindas para o Dom Odilo, sua bênção, Dom Odilo. Que bom a gente estar junto hoje para falar aí sobre o Dia dos Avós, esse belo exemplo de São Joaquim e Santana, e lembrar de tantos avós que nos acompanham. Pois não, obrigado. Minha saudação também a vocês que nos acompanham nesse nosso encontro semanal, Discípulos Missionários. Pois é, os avós também podem ser discípulos missionários? Certamente, e ainda são justamente discípulos missionários porque formam outros evangelizadores. Exatamente, são formadores de discípulos missionários, quer pelo seu exemplo e pela sua palavra. Eles podem fazer muito para formar novos discípulos missionários. Então, seus netos são também aqueles que vocês podem ajudar a serem bons cristãos, bons discípulos missionários. E hoje os avós têm um grande papel. Muitas vezes a mãe, o pai não conseguem estar o tempo todo junto com as crianças. Os avós têm maior proximidade, tantas vezes até mais do que os próprios pais. Claro que as crianças têm necessidade da presença dos pais, mas os avós muitas vezes têm maior disponibilidade de tempo, já estão mais tranquilos quanto à profissão. Além do mais, existe também algo que atrai as crianças, que é a figura da pessoa mais velha, que inspira, que de alguma forma marca a vida das crianças. Por isso os avós têm uma entrada garantida no coração dos netinhos. Odilo, a devoção a Santana e São Joaquim, ela é muito antiga, vem lá do Oriente, né? O senhor poderia comentar a vida desses santos e quais ensinamentos a gente poderia guardar a respeito da vida deles? Então, o nome deles nós conhecemos através de uma tradição oral muito antiga, mas também através de algum evangelho apócrifo, que no evangelho, nos 4 evangelhos, não aparece o nome de Joaquim e Ana, mas sabemos através de outras fontes. A igreja, desde muito cedo, venera São Joaquim e Santana. São Joaquim fica um pouco mais na sombra, mas Santana, ela aparece mais como a mãe de Maria, e que, em geral, aparece como mestra ou a mãe que ensina. Muitas vezes ela aparece representada com um livro na mão, um livro aberto, e numa mão e outra mão com o dedo apontando para cima. Justamente na arte, essa representação, ela fala do ensino, fala da sabedoria que se busca e que, em última análise, tem a sua sede em Deus. Então, a imagem de Santana é muito, muito sugestiva também para hoje, para os nossos tempos, lembrando sempre a mãe, a avó, que ensina as crianças, que tem um papel de educação muito, muito importante. A gente está falando de avó, tem avô mais idoso, mas tem aqueles avós que são bem jovens também. A gente vai ter uma participação agora, eu acredito que é a respeito dos idosos. De que maneira a gente pode acolher os idosos, eles podem contribuir. Vamos acompanhar a participação. Meu nome é Viviane. Dom Odilo, eu gostaria de saber o que o idoso pode oferecer para a igreja, para a família e para a sociedade. Olá, Viviane. Obrigado pela sua pergunta. Olha, Viviane, o idoso pode oferecer ainda muita coisa para a sociedade, para a família, para a igreja. Primeiramente, a sua própria experiência de vida, a sua experiência adquirida ao longo de anos, ela agora pode servir, pode ser útil para tantas pessoas. É claro que há sempre
essa questão que os adolescentes, eles querem fazer o seu próprio caminho, a sua própria experiência. E tem que se respeitar. A fase, né? Fazem. Porém, e é uma fase da vida, mas depois voltam a perguntar às pessoas mais vividas, mas como é que não é. E, portanto, os idosos não se aflijam se os adolescentes, eventualmente, não se ligam muito no conselho dos mais idosos. Eles voltarão depois. Mas as crianças aceitam e depois, de uma idade mais madura, as pessoas sim agradecem o conselho recebido. E não só o conselho, os idosos contribuem muito também, enfim, ainda com seu trabalho, com sua experiência para a vida da sociedade e para a vida da igreja. E a igreja precisa muito contar com esta experiência e as habilidades que as pessoas idosas desenvolveram ao longo de toda uma vida. E seria muito triste se os idosos ficassem simplesmente descartados. Aliás, um risco do nosso tempo, e o Papa Francisco tem alertado muito contra a cultura do descarte, não só do lixo que se descarta, mas a pessoa que acaba sendo descartada porque não é mais considerada útil, não traz mais nada, só dá despesa. É muito triste esse raciocínio quando aplicado às pessoas. As pessoas idosas têm ainda muito a dar, muito a contribuir para a vida da sociedade. Mas é claro, Viviane, nós estamos diante de situações que vão, digamos, suscitando preocupação. Mesmo no Brasil, nós vamos ficar um país de idosos bem rapidinho. Ainda há poucos dias eu li, né, a taxa de natalidade no Brasil caiu drasticamente. E isso significa que em poucas décadas nós seremos... Em 2060 os idosos serão maioria. Até antes, 2040 já. 2040 os idosos serão maioria, a faixa etária de maioria no Brasil. Serão maioria em relação a crianças e adolescentes e jovens, e serão maioria em relação à idade produtiva, à idade adulta produtiva, o que deve ser, desde logo, uma grande preocupação também para os gestores. Em função disso, talvez também se entende o discurso da reforma da Previdência. É uma preocupação, sem dúvida, porque se deixar correr, chega lá, não tem mais. É claro, isso não significa que qualquer coisa deve ser aprovada, deve ser uma reforma justa, adequada, que não pese demais sobre quem já tem pouco, quem pode mais deve contribuir mais e assim por diante. Porém, o fato, né, de sermos um povo que tem uma natalidade baixa, isto logo, logo leva a sermos um povo de pessoas idosas, em sua maioria, e aí, é claro, os idosos poderão sofrer abandono, mas também os idosos serão mais requisitados a continuar a contribuir na vida da sociedade, né? E por isso ninguém deve achar que já não tem mais nada a dar à vida da sociedade e à vida da igreja, tem muito a dar. A gente está chegando ao final do nosso programa Discípulos e Missionários. Você idoso que acompanha, está vendo? O seu valor, você tem muito a contribuir com a igreja, com a sociedade. Eu quero deixar aqui aberto o nosso canal para comunicação, o nosso e-mail, discípulosemissionários@cançãonova.com. Lembrando que esse programa você pode também acompanhar no youtube.com/Play Canção Nova. Odilo, chegamos ao final. A gente aproveita assim para pedir a sua bênção, para a gente viver bem a nossa semana, de verdade, como discípulo e missionário, que o senhor tão bem explicou no início do programa. Pois é. Então, hoje a nossa bênção, de modo todo especial para as pessoas idosas, e a gente lembra também das pessoas idosas que já estão muito fragilizadas, estão doentes e muitas vezes precisam ser ajudadas, dependem de ajuda. Então, olha, nosso carinho a todas e a gente deseja que todos sejam tratados com amor, com respeito, com carinho, valorizando o idoso como pessoa, que merece por isso mesmo toda a nossa consideração. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.